Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, sou projetista de subestações. Aqui você vai encontrar muito conteúdo relacionado a subestações e sistemas de alta tensão. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal, que ao longo do tempo a gente vai trazer muito conteúdo relacionado a esse tema. Vai falar de como fazer o projeto de uma subestação, vai falar do arranjo físico da subestação, especificação de equipamentos, sistema de proteção, enfim, muita coisa ainda vai acontecer aqui. Então já se inscreve aí e vamos começar. Como vocês podem ver aí, o tema hoje é o transformador de potencial. Então vamos começar falando o que é o transformador de potencial. Bom, o transformador de potencial, o TP, como ele é chamado na maioria das vezes, é um equipamento de interface entre dois circuitos diferentes, sendo o primeiro circuito um circuito de alta tensão e o segundo circuito é um circuito de baixa tensão. Geralmente essa tensão no TP ela é padronizada em cerca de 115 volts. Existem algumas variações, O TP, quando você pega, por exemplo, no secundário, ali fase, você pega 115. Quando você pega fase neutra, dependendo da ligação, você pode pegar 115 sobre raiz de 3. Então você tem umas variações no secundário do TP, mas geralmente ele fica em torno de 115 volts. Então o TP ele tem esse papel muito importante de compatibilizar as tensões do circuito primário, ou seja, aquele circuito de alta tensão, que pode ser da ordem de 230 kV, 500 kV, uma tensão muito elevada, e um circuito de baixa tensão, onde a gente vai ter instalado ali todos os relés de proteção, os equipamentos de medição, enfim, todos aqueles equipamentos de baixa tensão que a gente pode dar manutenção, a gente pode mexer com mais tranquilidade, já que ali a gente tem apenas a baixa tensão. Em relação aos tipos de TP, a gente tem basicamente dois, que é o TP indutivo e o TP capacitivo. Então vamos começar a ver aqui. Esse aqui, por exemplo, é um TP indutivo. Então aqui a gente tem os componentes de um TP indutivo. Vou começar mostrando aqui pela figura mesmo. Aqui em cima a gente tem o terminal primário desse TP. É aqui onde a gente vai conectar o cabo de alta tensão, onde a gente faz uma derivação lá da rede, da entrada de linha na subestação e conecta nesse terminal primário. O TP, como ele mede tensão, a sua ligação ela é feita em paralelo, ao contrário do TC, que você liga em série no circuito, Aqui no TP a ligação é feita em paralela e ela pode ser fase-fase ou fase-terra. Nesse caso aqui, o TP ele é um TP fase-terra. Então ele tem um enrolamento primário aqui em cima, onde a gente conecta o cabo de alta tensão. Aqui a gente tem o domo do TP, aquela parte superior, onde tem um indicador de nível de óleo. Aqui dentro a gente também tem uma membrana expansiva, assim como no TC, e também no transformador de força, lá no tanque de expansão a gente tem essa mesma membrana aqui que ajuda a acomodar a dilatação volumétrica de óleo, já que esse TP, nesse caso aqui, é isolado a óleo. Por aqui por dentro, a gente tem esse condutor do circuito primário que desce isolado, até aqui na parte de baixo. É aqui onde está o núcleo ferromagnético. O condutor do circuito primário envolve esse núcleo ferromagnético e também os condutores do circuito secundário, que são o circuito secundário do TP, assim como o primário, é formado por fios de cobre. Então esses condutores do circuito secundário que saem daqui, eles são jogados para essa caixa, que é a caixa de terminais secundários. É aqui onde a gente tem disponibilizado uma sequência de bornes, onde a gente pode conectar aquele cabo e aí pegar esse sinal do TP e jogar lá para a casa de comando e aí conectar nos relés de proteção e nos equipamentos de medição. Aqui embaixo a gente tem a base do TP, que a gente coloca em cima do captel lá no pátio da subestação, e também tem um ponto aqui para um conector de aterramento. E aí a gente faz a ligação fase e terra desse equipamento. Esse TP aqui é um TP indutivo, o que indica que as bobinas dele são basicamente indutores. Ela é formada por fios de cobre que são enrolados diretamente ali sobre o núcleo ferromagnético, ou seja, indutores. Então esse TP é um TP indutivo. Existe uma limitação construtiva para esse TP indutivo, e basicamente a gente tem o seguinte: TP indutivo a gente usa até a tensão de 69 kV. Isso porque quando o nível de tensão aumenta, a gente tem que a relação de espiras do TC ela é proporcional à relação de tensão desse mesmo TP. Então, quanto mais essa tensão aumenta, a bobina do TP também aumenta. Então, a potência fornecida por esse equipamento ela é muito pequena, A gente tem potência da ordem de 100 VA, 200 VA, então a corrente ela é muito pequena também.
Então o fio ele vai ser muito fino, né? O fio que forma o enrolamento do TP. Então imagina que eu tenho um fio bastante fino e vou dar várias voltas ali sobre o núcleo. Então quanto mais fino é esse fio, né, já que a potência é muito baixa, a possibilidade de você ter alguma falha durante o processo de bobinamento ou até durante o funcionamento do equipamento também, ela é muito grande. Então o fabricante ele leva em consideração para o dimensionamento dessa bobina dois critérios. O primeiro critério é o critério de ampacidade, ou seja, como eu falei aqui, a corrente é muito baixa, então esse fio é muito fino. E leva em consideração também o critério mecânico. O que quer dizer com isso? Quando a bobina ela é submetida a algum esforço, essa suportabilidade mecânica ela tem que ser maior. Então ele engrossa um pouco a bitola do cabo que forma o enrolamento do TP. Só que com isso ele ganha um pouco em suportabilidade, porém ele aumenta muito a bobina do equipamento e também aumenta o peso dessa bobina. Isso faz com que esse TP ele passe a ser inviabilizado à medida que o nível de tensão aumenta. Então até 69 kV a gente tem o TP indutivo. E acima disso, a gente passa a usar o TP capacitivo, que a gente vai ver agora. Aqui a gente tem um esquema que representa o TP capacitivo. Qual é a grande diferença entre esse TP capacitivo e o TP indutivo? É a presença aqui do divisor capacitivo. Qual é a função desse divisor capacitivo? Bom, basicamente esse divisor capacitivo ele vai fazer o seguinte. Um TP indutivo você conecta ali diretamente no cabo de alta tensão, entre o cabo de alta tensão e a terra, né? Então você vai ter ali estabelecido naquele ponto a tensão fase terra diretamente no TP. Já aqui no TP capacitivo, eu coloco esse divisor de tensão capacitivo. E isso vai fazer com que a tensão fase terra ela seja dividida igualmente entre os capacitores. E aí eu pego aqui essa unidade eletromagnética, que nesse caso aqui é um TP indutivo, eu conecto numa derivação. E conectando numa derivação, eu pego a tensão em cima do capacitor. Então, a tensão em cima do TP ela é muito menor do que a tensão fase terra do sistema. Então, mesmo num sistema que tem uma tensão muito elevada, eu posso ter um TP que tem uma tensão nominal primária muito baixa. Aí vai depender do projeto do equipamento, mas a tensão do TP indutivo, nesse caso aqui, ela vai ser muito menor. Então, eu vou ter uma carcaça com um TP nominalmente 230 kV, porém o TPzinho indutivo que vai estar ali instalado, ele tem uma tensão dependendo aí 23 kV, 30 kV, enfim, vai depender do projeto do equipamento. Essa é a grande vantagem do TP capacitivo. E é por isso que acima de 69 kV a gente passa a usar esse tipo de TP, porque eu consigo diminuir a tensão em cima do TP indutivo. Então a bobina dele ela passa a ser menor, o que garante uma maior confiabilidade ao equipamento. Aqui a gente tem também esse sistema CARRE, né? É um sistema de comunicação entre subestações que era muito utilizado, principalmente há uns anos atrás, tanto para proteção, comunicação. Eu acredito que hoje em dia esse sistema, em novas subestações pelo menos, ele não esteja mais sendo utilizado. Ele deve ser muito encontrado ainda em subestações mais antigas, mas nas novas eu acredito que em nenhum local está usando mais esse tipo de sistema. E aqui a gente tem outros componentes, né, como esse reator de compensação. Isso aqui é para compensar a defasagem angular que é obtida pelo capacitor aqui. E aqui a gente tem esse dispositivo de ferro-ressonância. Dispositivo de ferro-ressonância é para equalizar aquele problema que a gente tem, onde você tem ali um determinado ponto da rede, onde a capacitância da rede ela se torna igual à indutância. Então, o UTP capacitivo você tem ao mesmo tempo ali um capacitor e um indutor. Então, essa combinação ela pode gerar ferro-ressonância e é por isso que é utilizado esse dispositivo anti-ferro-ressonância no TP capacitivo. Aqui é a representação física, né, do TP capacitivo. Ele é semelhante ao TP anterior, ao TP indutivo, porém a grande diferença, como eu falei, é a presença do divisor capacitivo. Então todo esse centro aqui, esse número 2 é o divisor capacitivo, você tem vários capacitores aqui no meio que fazem a divisão de tensão e a unidade eletromagnética, né, que vai ficar aqui embaixo, aqui você está vendo o núcleo, os demais componentes eles ficam aqui embaixo, né, nesse tanque metálico, e aqui a gente tem a caixa de terminais secundários. Então a grande diferença entre os dois tipos de TP é a presença desse divisor capacitivo que a gente já explicou anteriormente. Existem três grupos de ligação que podem ser feitas no TP. O grupo 1 é um
TP que é projetado para ligação entre fases, que é utilizado para sistemas até 34,5 kV, né? Geralmente sistemas de média tensão. Então, quando você tem aí uma subestação abrigada, geralmente, esse TP ele é um TP fase-fase e isolado a seco, e ele é do grupo 1. Já o grupo 2 e o grupo 3 são TPs que são ligados entre fase e terra. O grupo 2 entre fase e neutro para sistemas diretamente aterrados, e o grupo 3 para TPs que são ligados entre fase e terra em sistemas onde não se garante a eficácia de aterramento. O que é que isso quer dizer? Às vezes, em subestações, são instalados, por exemplo, resistores de aterramento. E aí você não tem o aterramento sólido do condutor neutro. Você tem um aumento da impedância naquele ponto, né, da impedância ali do neutro para a terra. Então, se essa relação aqui ela não for atendida, né, ou seja, o R0 sobre X1, a resistência de sequência 0 e a reatância de sequência positiva, essa relação ela não for menor que 1, o TP ele é considerado do grupo 3, ou seja, o aterramento ele não é tão eficaz quanto um aterramento sólido. Aqui a gente tem exemplos dos grupos de ligação, como eu falei, o grupo 1 é aquele TP que você encontra quase sempre em subestações abrigadas, né? Aquele TP de 13,8 kV, aquele TP que você encontra também muitas vezes na escola técnica, e ele é ligado entre fase e fase. Então você tem duas buchas ali aparentes, que é onde você conecta numa fase e na outra. Já o TP de grupo 2 e o de grupo 3 é ligado entre fase e terra. Então você conecta apenas o cabo aqui em cima, né? E o outro terminal ele está aqui dentro, que você vai levar para a terra. A primeira característica elétrica do TP não podia ser diferente, é a sua tensão nominal. Para um TP, a gente especifica duas tensões, a tensão do circuito primário e a tensão do circuito secundário. A tensão do circuito primário é a tensão daquele circuito onde o TP está instalado. Então, se a subestação é 69 kV, a tensão nominal é 69 kV. Se é 230 kV, a tensão é 230 kV. Se é 13,8 kV, a tensão é 13,8 kV. Já a tensão secundária, como eu falei também anteriormente, ela é padronizada em 115 volts. Se você pegar ali fase, se pegar fase neutro, ela pode ser 115 sobre raiz de 3. Essa tabela aqui é semelhante à tabela que a gente falou no vídeo de TC. Ela representa aqui as relações nominais e as tensões nominais entre os enrolamentos diferentes. Eu já expliquei essa tabela no outro vídeo, né? Se você não viu ainda o vídeo de TC, confere lá, eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada lá. Mas basicamente, o sinal de dois pontos representa relações nominais entre os enrolamentos. O sinal de hífen representa as tensões de enrolamentos diferentes. Esse sinal aqui de o X, né, o sinal de vezes, como eu costumo chamar, ele representa as relações que são obtidas por ligação série em paralelo. Como eu expliquei já no vídeo de TC, o enrolamento do TP ou do TC, né, do transformador de instrumento em geral, ele pode ser seccionado ou, como é chamado também, ele pode ter vários enrolamentos. Esses enrolamentos eles são ligados em série ou paralelo. E quando você liga esses enrolamentos em série ou paralelo, você muda a relação de transformação entre o primário e o secundário. E o TP ele passa a ser de múltiplas relações e é representado por essa letra aí, por esse símbolo. Já o TP, quando tem uma barra entre suas tensões nominais, quer dizer que aquele enrolamento ele tem derivações também para alterar as relações nominais desse equipamento. Aqui a gente tem um trecho de uma tabela da norma, né? A norma que a gente está falando aqui é a NBR 6855, que é a norma que trata de transformador de potencial aqui no Brasil. E aqui a gente tem as tensões primárias padronizadas, tanto para TC de grupo 1, quanto para TP de grupo 2 e grupo 3. Então, se você quiser dar uma conferida mais completa nessa tabela, só dá uma consultada lá na norma, você vai ver todas as tensões que são padronizadas para esse equipamento. Basicamente aqui a gente tem uma tensão de 115 kV, né, a tensão mais baixa, que aí você faz uma relação de 1 para 1 entre primário e secundário, e você vai aumentando essa tensão aí até, enfim, 69 kV, 230 kV. A tabela completa ela mostra toda essa relação entre as tensões. Desse lado aqui a gente tem as tensões para os TPs de grupo 2 e 3, né, que são ligados entre fase e neutro, e a tensão primária ela pega fase e terra. Né? Pode ver aqui que todas essas tensões sobre raiz de 3. Desse lado fase, que é o grupo 1, desse lado fase e terra. Já a carga nominal de um TP é formada por todos os equipamentos que são conectados ao seu circuito secundário. Então você considera ali o cabo de ligação, que está ligando os equipamentos, os relés de proteção, os equipamentos de medição,
tudo aquilo que vai estar conectado no seu circuito secundário. E é muito importante o dimensionamento da carga nominal de um TP, porque, como eu falei também, o TP ele trabalha com exatidão. E quando você supera a carga nominal especificada, você perde em exatidão. Então, respeitar aquela carga do circuito, né, a carga que foi prevista ali no TP é muito importante para que ele possa garantir a exatidão que foi especificada em projeto. A potência térmica nominal é a máxima potência que o TP pode fornecer no seu enrolamento secundário sem exceder os limites de elevação de temperatura. Então, quando a gente fala de potência térmica, a gente está relacionando apenas com a capacidade da isolação suportar aquele aquecimento e não com a exatidão. Porque o TP, existem algumas aplicações para o TP, né, que às vezes é mais vantajoso você colocar um TPzinho, já que o TP é um equipamento mais barato, um equipamento menor, do que às vezes um transformador de pequena capacidade. Então, muitas vezes você coloca um TP para alimentar uma carga, um motor, alguma carga específica. Então, aquela potência que você vai considerar ali para aquele TP, nesse caso, é a potência térmica. Porque para alimentar um motor ou alguma carga específica, você não precisa de exatidão. A exatidão ela é usada apenas quando esse TP ele vai alimentar um relé de proteção, um equipamento de medição. E aí você precisa saber exatamente qual é a tensão que está naquele circuito. Para alimentar uma carga específica, às vezes, só um transformador normal seria viável, né? Seria possível você alimentar através de um transformador. Porém, como um TP às vezes é uma opção mais barata e mais simples de colocar ali, o TP ele é utilizado. E aí a gente tem que considerar somente essa potência térmica nominal. Então a potência térmica nominal ela é dada por essa constante aí K, que para TP de grupo 1 e 2 é 1,33 e para TP de grupo 3 é 3,6, esse fator 1,21, a tensão secundária e a impedância que é conectada no seu circuito secundário. Então essa equação aí é a que você utiliza para dimensionar a potência térmica nominal mínima do seu TP. Em relação às tensões suportáveis, existem basicamente três, né? A tensão máxima do equipamento, que é a máxima tensão operativa do sistema, a tensão suportável nominal à frequência industrial de 1 minuto, ou seja, o TP ele tem que suportar essa tensão aí durante 1 minuto, e a tensão suportável a uma descarga atmosférica. Então, para a tensão nominal do equipamento, eu tenho associado já ali a máxima tensão operativa, uma tensão à frequência industrial e uma tensão suportável de impulso atmosférico. Para equipamentos de 500 kV, ou seja, tensão nominal acima de 230 kV, eu ainda tenho uma quarta tensão que eu especifico, que é a tensão suportável a impulso de manobra. Essa tabela aqui ela vai até 242 kV, né? Ou seja, até 230 kV de tensão nominal, então basta eu especificar esses três níveis de tensão. Se fosse acima disso, eu ainda teria uma quarta tensão para especificar, que é a tensão suportável a impulso de manobra. A distância de escoamento de um equipamento ou de qualquer isolador é aquela distância sobre a superfície do equipamento, né, que está representado por essa linha vermelha, onde estão estabelecidos as tensões fase e terra. Então imagina que aqui em cima a gente tem o terminal primário, né, do TP, onde você conecta o condutor do circuito primário. Essa parte aqui ela está energizada, né, tudo metálico aqui em cima, ela está energizada com a tensão do sistema. Aqui a gente tem o corpo do isolador de porcelana e aqui embaixo também o tanque metálico do TP. Então, entre esse ponto, né, metálico e esse aqui, eu tenho uma tensão fase terra. E aí sobre a superfície do equipamento é o que eu chamo da distância de escoamento. Então a distância de escoamento ela é dada por a tensão máxima operativa multiplicada pela distância de escoamento específica. Essa distância de escoamento específica a gente obtém da própria tabela da norma do equipamento. Ela considera 4 níveis de poluição, indo do leve até o muito pesado, e cada nível de poluição tem a sua distância mínima específica de escoamento. Então basta você multiplicar esse valor que você obtém na tabela, né? Dependendo do local ali da instalação, você vai ter que fazer uma avaliação do local para determinar se a poluição lá é leve, se é média, pesada ou até muito pesada. E aí basta multiplicar pela tensão máxima operativa do sistema para obter a distância de escoamento. O fator de sobretensão é aquele fator onde você multiplica a tensão primária do equipamento para obter a máxima tensão que ele pode suportar por um tempo determinado, né, e sem exceder os seus limites térmicos. Então a norma ela tem uma tabela onde ela prevê, ela associa, né, o fator de sobretensão a cada grupo de ligação. E aí você tem um fator de sobretensão contínuo e um fator de sobretensão de 30 segundos. O fator de sobretensão contínuo é aquele
que você pode aplicar continuamente, ou seja, você vai pegar a tensão nominal do equipamento e multiplicar por aquele fator, e aí ele pode operar sem prejuízo aos seus limites térmicos com aquela tensão. Já o fator de 30 segundos, como o próprio nome diz, o equipamento ele só vai suportar durante 30 segundos. Então, passou disso, ele começa a perder a capacidade de isolação e provavelmente vai ter um rompimento da sua isolação. O fator de perdas de elétricas ele mede a capacidade do isolamento daquele equipamento. Então, imagina que você tem ali um TP isolado a óleo, você quer saber como é que está a condição desse isolamento. Então, você faz um ensaio ali de perdas de elétricas. Nesse caso aqui, o fabricante, né, quando ele vai fornecer o equipamento, esse é um dos ensaios que ele faz, né, o ensaio de perdas de elétricas, para verificar como é que está a condição daquele isolamento. Obviamente, quanto maior esse fator de perdas, pior está o isolamento, né? Quer dizer que esse isolamento está cada vez mais condutivo. O ideal é que ele seja o mais próximo de zero possível. O limite para o TP é de até 1%. Então você pode ter um fator de perdas dielétricas de até 1% referido a 20 graus Celsius. E esse ensaio ele é realizado apenas em TPs com tensão nominal igual ou superior a 69 kV. Nessa tabela aqui a gente tem um exemplo de um TP onde foi feito esse ensaio e a tangente de delta, né, que é o fator de perdas dielétricas, é representado pela tangente de delta, é de 0,42%. Então ele está atendendo perfeitamente o que a norma pede. A carga simultânea de um TP é uma espécie de demanda que esse TP ele pode suprir. Então imagine que um TP ele tenha vários enrolamentos, vamos dizer 3 enrolamentos, e cada enrolamento tem sua potência nominal. Então às vezes a carga simultânea ela pode ser igual à soma das potências de cada enrolamento, né, ser igual à potência total naquele equipamento, ou dependendo da sua análise ali, se você perceber que algum enrolamento ele fica mais ocioso por mais tempo, que a potência de um enrolamento, às vezes a carga que está efetiva ali, às vezes ela é menor do que aquela carga que foi especificada, então a demanda, né, a carga simultânea do TP, ela pode diminuir. Então essa carga simultânea é a máxima potência, né, que o TP pode suprir simultaneamente. É uma espécie de fator de demanda, né, de demanda daquela instalação, nesse caso aqui, do transformador de potencial. A classe de exatidão do TP, diferentemente do TC, ela não tem aquela divisão entre TP de medição e TP de proteção. Todas as classes de exatidão elas podem ser aplicadas tanto para um tipo de TP quanto para o outro. O equipamento ele é o mesmo. Então, a gente tem uma relação aqui de classe de exatidão, onde basicamente a gente tem que a classe 01 ela é feita para aferição e calibração de instrumentos em laboratório. Então, essa classe aqui, 01, ela não é determinada pela norma, é uma classe que foi desenvolvida pelos fabricantes, né, pelos laboratórios aí para testar os equipamentos e fazer calibração. A classe de exatidão 03 é a classe utilizada para a medição de faturamento exclusivamente. A classe de exatidão 06 é muito utilizada em TP para proteção. Então, quando você tem um TP de proteção, quase sempre ele é classe de exatidão 06, podendo ser encontrado também classe de exatidão 1.2, depende do projeto da instalação. Então, você tem as outras classes de exatidão aí. Essa relação que eu coloquei aqui, com sua classe de exatidão e as aplicações, é o seguinte. Para a norma, né, para efeito de norma, o que ela considera é o seguinte. A classe de exatidão 03 ela é utilizada apenas para a medição de faturamento. Ela não fala em relação às outras classes de exatidão, ou seja, ela não diz que um TP de proteção ele tem que ter classe de exatidão 06, ela não diz que uma medição indicativa de tensão tem que ter classe de exatidão 1.2. Ela apenas relaciona ali quais são as classes de exatidão que estão disponíveis e aí depende da empresa, depende do projetista, depende da filosofia do projeto, adequar a classe de exatidão para cada aplicação. Então, resumindo, para a medição de faturamento, a norma ela coloca ali, né, ela seta que aquela classe de exatidão ela tem que ser 0,3. As demais aplicações aí vai depender da concepção do projeto, você determinar qual é a melhor classe de exatidão para determinada aplicação. A forma de especificar um TP, né, ou seja, aquela codificação que você tem, que você encontra em diversas literaturas técnicas, em memoriais descritivos, em projetos, né, por exemplo, aquele TP 03P200, ela é única para TP. O que eu quero dizer com isso? Lá em TC, a gente tem aquela divisão também entre os TCs de medição e proteção. Para TP, é uma coisa só, independente da aplicação. Então, basicamente, ela é formada aqui pela exatidão, pela letra P de potência, né, e a carga secundária. Então, por exemplo, um TP 03P200, eu tenho que
esse TP ele é um TP de medição de faturamento e tem uma potência secundária, né, uma carga nominal secundária de até 200 VA. Depois de consumir todas essas informações que a gente viu hoje, a gente vai dar uma olhada aqui na placa do equipamento, ver quais são as informações que ela traz aqui, o que é que a gente consegue extrair. Eu gosto sempre de falar, de dar esse exemplo. Imagina que você vai fazer o projeto de uma subestação e você não tem informação. Quem é projetista sabe que na maioria das vezes, ou pelo menos muitas vezes que você vai fazer um projeto, as informações elas não chegam completas, né? Elas não chegam redondas. Você tem que correr atrás, principalmente quando você vai fazer alguma ampliação, alguma expansão de uma subestação antiga, né, de 30, 40 anos atrás. Às vezes você não tem nenhum documento de referência. Então você tem que fazer um levantamento em campo e para saber as características do equipamento, você vai ter que olhar lá a placa dele e entender o que é que aquela placa ela está passando para você. Então vamos lá. Esse TP aqui, começando aqui, esse TP ele é um TP capacitivo, né, já está falando aqui em cima bem explícito. Ele obedece à norma NBR 6855 e à norma ANSI C93.1. Isso aqui é uma codificação do fabricante, é um TP tipo TCVT 245. A frequência nominal é 60 Hz, né, porque esse TP é instalado aqui no Brasil, então a frequência é 60 Hz. E aqui estão as suas tensões nominais, né, as tensões suportáveis. Ele é 245, ou seja, a tensão máxima operativa do sistema aqui é 245 kV. A tensão suportável, a frequência industrial, né, que é aquele segundo número, é 395 kV. E a tensão suportável nominal de impulso atmosférico é 950 kV. Então as três tensões suportáveis estão aqui, beleza. Aqui a gente tem a tensão primária do equipamento, ela é 230 mil volts sobre raiz de 3. Então o que é que a gente entende daqui? Esse TC ele é ligado entre fase e terra e a tensão do sistema ela é 230 kV e a tensão fase terra, obviamente, 230 kV sobre raiz de 3. Beleza? Aqui a gente tem o fator de sobretensão, né? O fator de sobretensão contínuo e o fator de sobretensão durante 30 segundos. Então, o fator de sobretensão contínua é de 1.2 e o fator de sobretensão de 30 segundos é de até 1.5. Já aqui, a gente tem as tensões secundárias, né? A tensão secundária aqui de cada enrolamento. E aqui, ó, vamos lá, é uma coisa curiosa. Quando você olha essa tabela aqui, né, essa espécie de tabela, essas 4 linhas, acho que isso leva a gente a imaginar que esse TP ele tem 4 enrolamentos secundários, né, que seria 115 volts, 115 sobre raiz de 3, 115 volts, esse aqui também é 115 sobre raiz de 3, cada um com sua potência nominal de 75 VA. Porém, aqui vale um adendo importante. Apesar de parecer que esse TP ele tem 4 enrolamentos, como é que a gente vê a quantidade de enrolamentos que ele tem? Para a gente não cair nessa confusão e achar que esse equipamento ele tem 4 enrolamentos, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um X1, um X3. Então essa primeira letra aqui, esse primeiro número, no caso 1, ele indica qual é o enrolamento. Nesse caso aqui é o enrolamento 1. Então aqui o que é que ele está mostrando, né? Com essa, do jeito que ele colocou aqui, que você ligando ali o enrolamento 1, o terminal X1 e o enrolamento 1 do terminal X3, você fazendo essa ligação você vai ter 115 volts e vai ter essa relação nominal aqui de 1200 para 1, né? E a classe de exatidão 0,3, potência de 75 VA. Aqui é a mesma coisa, você ligar o enrolamento 1 do terminal X2 e o enrolamento 1 do terminal X3, você vai ter essa sequência de valores aí. Isso quer dizer o quê? Que esse enrolamento secundário ele tem uma derivação, que é o X2, né? O X1 ele está na ponta, o X3 ele está na outra ponta e no meio eu tenho ali uma derivação que ele chamou de X1, X2, X3. Então, beleza. Esse primeiro número, como eu disse, ele é o número do enrolamento. Então, eu tenho 1, 2, 3 enrolamentos nesse TP, beleza? Apesar de ele ter essas 4 linhas aqui, ele só tem 3 enrolamentos. Então, como eu falei anteriormente, a tensão secundária está nessa linha, a relação nominal para cada ligação ela está nessa coluna aqui, desculpa, e a classe de exatidão ela está nessa coluna. Então, o enrolamento 1, ele é classe de exatidão 0,3, o que indica que esse enrolamento aqui ele deve ser utilizado para medição de faturamento. Já o enrolamento 2 e o enrolamento 3, ele tem classe de exatidão 0,6. Então, possivelmente, esse enrolamento, né, esses enrolamentos 2 e 3, eles podem estar sendo usados ali para
um sistema de proteção ou até medição de tensão, não sei, mas enfim, ele não está sendo usado para faturamento, né? Ele pode ser usado tanto para proteção quanto uma medição indicativa de tensão. Aqui a gente tem as potências de cada enrolamento, beleza? 75 VA para cada enrolamento. E aqui a gente tem a carga simultânea. Nesse caso aqui, ó, a carga simultânea de 225 VA, ela foi igual à soma da potência de cada enrolamento. Então, se eu tenho 3 enrolamentos de 75 VA, é a potência total. Nesse caso aqui, a carga simultânea ela vai ser 225 VA para uma classe de exatidão 0,3. Já a potência térmica desse equipamento ela é de até 1000 VA. Então, eu posso pegar esse TP e alimentar uma carga de 1000 VA, que eu não vou ter nenhum comprometimento da sua isolação. Obviamente, eu não vou ter mais exatidão ali quando eu colocar 1000 VA, mas a integridade do equipamento ela vai estar sendo respeitada. Aqui a gente tem as temperaturas onde a gente pode instalar esse equipamento, ou seja, eu posso instalar esse equipamento em ambientes de temperatura que varia de menos 25 graus até 40 graus Celsius. Já aqui eu tenho a capacitância total. Se esse TP ele é um TP capacitivo, então ele é formado por um divisor capacitivo e por uma unidade eletromagnética, né, que é um TP indutivo. Então aqui ele está especificando qual é a capacitância total desse divisor capacitivo, que nesse caso é os 5.000 picofarad. Aqui a gente tem informações de óleo, né, de peso do equipamento e pronto, né? Acho que aqui deu para a gente extrair bem, né? Todas as características elétricas a gente viu aqui na placa do TP. Ainda tem alguma coisa aqui do peso do equipamento, né? Qual é o fabricante aqui, está aqui em cima, enfim, todas essas informações elas estão ali disponíveis na placa do equipamento. Então, como eu disse, nem sempre quando você vai fazer um projeto, você tem todas aquelas informações bonitinhas, né? O contratante, né? A pessoa que está ali contratando, nem sempre ela vai fornecer todas as folhas de dados do equipamento, todos os dimensionais do equipamento, características da subestação, níveis de curto-circuito, correntes máximas, nem sempre ela vai dar esses dados para você todos redondos. Então, muitas vezes você vai ter que ir lá na subestação levantar essas informações. Então, entender a placa de um equipamento é muito importante para você conseguir extrair todas essas informações ali do equipamento e saber como especificar o equipamento, por exemplo, do B do lado ou daquele vão ali de expansão, enfim, do seu projeto. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo sobre TP. Eu fiz um vídeo sobre TC anteriormente, que eu vou deixar aqui na descrição. Nele eu coloco algumas informações a mais, né? Tem algumas informações que são complementares às informações desse vídeo, né? Já que o TP e o TC eles se parecem muito, né? Eles são basicamente são equipamentos bem parecidos, porém com aplicações diferentes, né? Já que um mede tensão e o outro mede corrente, mas na sua constituição eles são bastante parecidos, né? Nas suas características também. Então algumas coisas eu já tinha falado no vídeo do TC, e para não ficar repetitivo, eu acabei não falando aqui no TP. Então, dá uma olhada lá, que aí você vai ter algumas informações complementares que vão ajudar também no entendimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha também. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou responder sempre que for possível. Se você precisar mandar alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, alguma coisa mais elaborada que precise mandar alguma foto, alguma imagem, manda para o e-mail também. Tem um e-mail aqui que a gente recebe dúvidas, que é o dúvida@seinfoco.com.br. Então você manda a sua dúvida para esse e-mail e com certeza eu vou te responder, beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.